sul, centro-oeste do Brasil tá tomado. É mesmo? Tá tomado. Mas Sul do país cara, tá assim, eles comem ovelha, cara. O bicho não tem predador. O bicho pode chegar a 300 kg, mano. Está fora de controle. Está fora de controle. Ele é um animal que deve ser exterminado do Brasil. É um animal muito violento, é um animal grande, é um animal que causa problemas enormes. Para a fauna silvestre, ele come ovos, come os lagartos, come serpentes, come aves, estoura o meio ambiente todo, entendeu? Se tiver nascente é um problema. Só que ele se espalhou de uma maneira fora do normal. Imagine o impacto de um projétil de chumbo disparado a queima-roupa. A física dita que a energia cinética rasgará tecidos, fragmentará ossos e extinguirá a vida em frações de segundos. Mas o alvo à sua frente absorve o impacto térmico e balístico, recua apenas um passo e avança na sua direção com lâminas que se autoafiam a cada respiração. Como algo forjado de carne e osso consegue distorcer as leis da balística humana? Como um animal criado em cativeiro se transforma em uma máquina de cerco biológica que não pode ser parada, ignora cercas elétricas e o pior de tudo, aprende ativamente com as nossas táticas de extermínio. O Brasil enfrenta hoje o maior problema biológico por invasão animal de sua história. Não é uma praga de insetos, não é um vírus. Nós o criamos e nós o soltamos. E agora descobrimos tarde demais que não temos um arsenal suficiente para detê-lo. Este é o javaporco, o animal que hackeou a seleção natural, destrói tudo que vê à sua frente e é um perigo até mesmo para nós, seres humanos. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje vamos investigar o arquivo vivo de quando tentamos brincar de Deus e criamos um demônio blindado que está reescrevendo o mapa biológico da América do Sul. Se você acha que sabe o que é uma invasão, prepare-se, porque o que vem a seguir é sobre como transformamos duas espécies domesticáveis em um exército imparável. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. A história começa no século XX, quando a arrogância científica ainda acreditava que podia mover animais entre continentes sem consequências. Europa, Ásia, parte da África. Lá, o javali europeu era apenas mais um predador no tabuleiro, equilibrado e contido. Não por ser fraco, mas porque o ambiente era brutal o suficiente para mantê-lo na coleira invisível da natureza. O inverno rigoroso e lobos em matilhas ágeis controlam os números do javali. Em outros locais, os ursos pardos e até mesmo leopardos, leões e tigres impedem que os javalis se multipliquem além da conta. Esse é o campo de extermínio natural do javali europeu que foi difundido em outros locais. Ele sobrevivia, mas não dominava. Então veio o erro. O início de um experimento. Argentina, 1904. Alguém decidiu que seria uma ideia magnífica trazer essa fera para a América do Sul. O objetivo? Carne exótica para paladares entediados e caça esportiva para homens ricos. Ninguém perguntou ao ecossistema se ele concordava. O Uruguai seguiu o exemplo. E então aconteceu o que sempre acontece quando você solta um animal selvagem em um paraíso sem guardas. Eles expandiram o seu território. Eles cruzaram para o Brasil e encontraram o Éden das feras desenfreadas. Sem neve para congelá-los vivos, sem lobos para dilacerá-los, sem ursos para competir por território. Os grandes felinos eram raros, pois estavam sendo caçados, adivinhem por quem? Humanos, claro. Tudo favorável, tudo aberto, tudo vulnerável. E quando o interesse humano desapareceu, quando os criatórios faliram e as cercas enferrujaram, fizemos o pior. Nós os soltamos. Ou pior ainda, nós ignoramos quando eles escaparam. E então, na mata, algo apocalíptico aconteceu. O javali europeu puro, por si só, já é uma máquina de guerra. Músculo denso, força bruta, agressividade calibrada por milênios de combate contra predadores de topo. Mas tem um limitador de fábrica: baixa fertilidade. 3 a 5 filhotes por ninhada. A natureza o mantinha em xeque através da reprodução lenta. Era o freio de emergência genético. Do outro lado da equação, o porco doméstico. Forte, robusto,
mas domável, geneticamente alterado por gerações de domesticação para ser gordura, não guerra. Porém, com um superpoder terrível: fertilidade explosiva. Até 20 filhotes por gestação, um código genético reprogramado para maximizar a produção de biomassa. O que acontece quando você cruza o guerreiro controlado com a fábrica biológica? Você obtém o javaporco, e não é uma simples soma, é uma multiplicação exponencial de características letais. Eles pegaram a estrutura muscular do javali e a agressividade do predador europeu e injetaram nisso a capacidade reprodutiva de um invasor viral. O resultado? Animais mais pesados que os seus ancestrais, enfurecidos e mais férteis, muito, mas muito mais férteis. Uma produção em massa de porcos selvagens destruidores. E não, eu não estou exagerando. Um macho adulto pode chegar a 130 quilos. Estamos falando do peso de uma onça pintada no auge do seu físico. Mas esse peso não é a gordura macia do porco de granja que você imagina no churrasco de domingo. É músculo compacto, fibras tensionadas para explosão de velocidade, uma blindagem viva. Eles desenvolveram uma proteção natural nos flancos, uma camada de pele espessa, gordura endurecida e músculo duro que pode atingir 5 centímetros de espessura. Funciona como um colete à prova de balas orgânico. Caçadores relatam disparos que simplesmente não os impedem de avançar. Projéteis que não chegam a nenhum órgão vital, pois ficam presos nessa capa grossa. Outros penetram, mas não atingem profundidade letal, pois perdem a força ao passar por essa barreira. Para exemplificar, é mais fácil uma onça pintada abater um javaporco do que um caçador. Isso porque ela morde no pescoço, local onde essa armadura é mais fina. Porém, não existem onças suficientes para controlar o número desses animais. E ainda temos os dentes. Essas presas expostas, verdadeiros punhais rústicos feitos de marfim. Quando ele fecha a boca, seja em uma mastigação ou em um leve movimento, os dentes superiores raspam nos inferiores, mantendo o fio de corte permanente. Geralmente, a altura da cabeça desse animal, quando adulto, fica exatamente no nível da artéria femoral de um ser humano adulto. Um ataque não é uma mordida. É um golpe de foice que pode encerrar uma vida humana. Você tem pouco tempo antes da hemorragia fatal. Nós estamos falando de minutos. Se não houver socorro, você vai morrer. Não, isso não é o pior. O javaporco tem a arma que se revela quando eles se organizam em bandos. Veja, os javaporcos vivem em grupos chamados varas, que seguem uma hierarquia matriarcal, ou seja, quem está na liderança é a fêmea, muito maior e mais forte. É ela quem mapeia o território. Por isso, quando a seca chega na mata, ela sabe onde estão as plantações que irão proporcionar meses de alimento. Ela sabe onde os humanos colocaram armadilhas e muda a rotina do bando para evitá-las. Ela reconhece padrões e possui memória de longo prazo. Se um membro da vara é capturado em uma jaula, o grupo inteiro aprende a evitar aquele tipo específico de estrutura, pois a matriarca os ensina. Eles generalizam a ameaça e mudam de tática. Se a caça acontece durante o dia, eles se tornam noturnos. Se os caçadores usam iscas de milho, eles param de comer milho. Se você cerca uma área, eles testam a cerca sistematicamente até encontrar o ponto fraco. Eles são estrategistas da sobrevivência e adaptação. E quando encurralados por caçadores e cães de caça? Eles atacam sem hesitação. Já foram registrados casos de ataques fatais a humanos, pessoas dilaceradas em trilhas de mata, agricultores em suas próprias terras e muitos cães também perdem o confronto. Assim como o porco doméstico que come de tudo, adivinhe, eles também. O javaporco não irá caçar, mas se um cão de fazenda defende seu território e perde, a manada pode desfrutar de um animal sem vida caso estejam com fome. Esse não é um porco comum. Ele é um predador oportunista que aprendeu que seus adversários são feitos de carne macia.
O javaporco não é apenas um competidor superior para as nossas espécies nativas do Brasil, como o cateto e o queixada. Ele é o seu tirano, um executor sem piedade. Embora pareçam primos distantes, a semelhança é uma ilusão inútil. O código genético dos nossos porcos selvagens é incompatível. Eles não podem cruzar para absorver a força inimiga e não possuem biologia para competir em escala. O resultado não é uma disputa por território, é um extermínio sistemático. O javaporco opera com bandos muito maiores, superando as manadas de queixada, que também são absurdas, mas estão localizadas mais ao centro e norte do Brasil. Mas calma, o javaporco está chegando nesses territórios também. E quando ambos competem pela mesma fonte de alimento, o nativo perde por pura pressão populacional. Mas não é apenas competição. O invasor traz consigo um arsenal de patógenos europeus contra os quais nossas espécies sul-americanas não têm defesas imunológicas, doenças invisíveis que atravessam a barreira de espécies e dizimam populações inteiras de catetos sem que um único javaporco precise atacar fisicamente. O prejuízo agrícola é inevitável. Campos de milho, soja e cana-de-açúcar são devastados, completamente destruídos. Mas aqui está o detalhe psicológico que intensifica o dano. Eles não se alimentam de tudo que destroem. Eles mordem um pedaço aqui, outro pedaço ali, sem terminar o alimento e já partem para o próximo. Verdadeiros vândalos desperdiçando alimento. Para os agricultores é um rastro de perda econômica que supera em muito suas necessidades calóricas reais. Quando não há plantações disponíveis, eles miram nos animais, ovelhas, galinhas e, como já citamos, cães. E sim, eles também comem carniça, qualquer fonte de proteína, são onívoros sem restrições morais ou biológicas. Dentro da floresta, a destruição continua. Muitas vezes o que conseguimos registrar é o final ou a consequência deixada por esse híbrido. A lama, para o javaporco, é essencial. Afinal, ele não transpira, o barro é a única maneira dele controlar a temperatura corporal. E onde não se tem lama, ele aprendeu a fazê-la da pior maneira possível. Invadem nascentes de água, defecam ali e as transformam em banhados de barro contaminado. Isso sufoca as nascentes e mata os peixes, envenenando a cadeia hídrica. Outros animais que dependem dessas águas morrem lentamente por desidratação ou envenenamento bacteriano de patógenos europeus. O focinho do javaporco funciona como uma escavadeira destruidora de ecossistemas. Eles reviram o solo da floresta em busca de alimentos que podem variar entre raízes, fungos, tubérculos, pequenos animais e, claro, ovos. Nesse caso, os ovos de aves que fazem seus ninhos no chão. Essas espécies de aves já possuem seu número reduzido e, se continuar assim, desaparecerão em poucas décadas. Onde o javaporco se estabelece, a biodiversidade entra em colapso sistêmico. Não é somente predação, é extinção local por destruição de habitat. O javaporco representa a ligação exata entre as áreas de mata e as propriedades agropecuárias. Ele penetra a vegetação espessa no período noturno e invade as instalações de gado e suínos à luz do dia. Durante esse deslocamento, o animal leva consigo um perigo superior aos das suas presas. Patógenos causadores de doenças zoonóticas, ou seja, enfermidades que podem saltar de animais para seres humanos, ocasionando infecção em massa. Doenças como febre aftosa, peste suína, leptospirose, raiva, tuberculose e muitas outras são exemplos do que esses animais podem espalhar. Cada uma delas capaz de saltar a barreira de espécies e infectar humanos. Como tudo isso afeta você? Além do sério risco de contágio, há também outra forma ainda mais simples: desemprego em massa no agronegócio e o colapso total de cadeias produtivas. Isso acontece porque o javaporco vai muito além de ser um problema ambiental ou uma mera curiosidade. Ele é um verdadeiro pesadelo epidemiológico. Caso esse animal reintroduza doenças como a peste suína clássica ou a febre aftosa no gado, o mundo inteiro fecharia as portas para nós instantaneamente. Um embargo absoluto geraria perdas na casa dos bilhões de dólares, destruindo de uma só vez as certificações internacionais e o mercado de exportação que o Brasil levou décadas e outros bilhões de reais para conquistar.
A saga do Javaporco é mais um capítulo assustador sobre os erros irreversíveis da nossa ambição. Acreditamos que a natureza se curvaria aos nossos planos de negócios e que poderíamos mover espécies pelos continentes como animais inofensivos, sem levar em consideração os patógenos que eles carregam e que sua genética poderia se misturar a outro animal nativo. O resultado dessa arrogância é um inimigo formidável, uma praga de reprodução exponencial que devasta nascentes, ameaça a economia e atua como uma bomba biológica. Em 2013, o governo brasileiro se viu encurralado diante de uma crise biológica. Então, eles tomaram a decisão que acreditavam ser a melhor: liberar a caça do Javaporco. É importante salientar que no Brasil a caça silvestre é proibida, podendo levar a multas financeiras e, em alguns casos, reclusão em prisão federal. Porém, abriu-se sua única exceção legal para o manejo do javali e seus híbridos, autorizado pelo órgão responsável, o IBAMA. Isso deu origem a uma profissão informal denominada por um termo inusitado, de controladores. Os controladores são, em sua maioria, homens que caçam o javaporco, geralmente contratados por donos de fazendas e agricultores que têm sofrido com a chamada praga. Os controladores não caçam por esporte ou para se divertir. Eles estão mais para agentes de contenção de danos armados com equipamento de nível militar, sendo a única força capaz de abater a criatura com um só tiro, já que as armas comuns precisam de mais tiros até conseguir deitar o animal. É um combate primitivo e letal, onde até os cães de rastreio precisam de coletes de Kevlar para sobreviver às presas afiadas do híbrido. Então eu te pergunto, venceremos essa guerra? O consenso científico diz que não. São milhões de indivíduos adaptando-se do sul do Brasil até o norte amazônico e ultrapassando as fronteiras para países vizinhos. A erradicação é impossível. O que nos resta agora é que os controladores nunca deixem de existir para dar uma chance de sobrevivência à agricultura e aos biomas. O javaporco é, além de grande, inteligente. Ele reconhece seu algoz. Enquanto um controlador caminha pela mata em busca do seu alvo, olhos escondidos o espiam no escuro, com músculos tensionados sob a blindagem de couro, esperando o momento certo para puxar a corda para o lado do desequilíbrio. O culpado disso tudo foram as mãos humanas, e são essas mesmas mãos que tentam resolver o problema agora. Deixe nos comentários qual sua opinião sobre isso e, claro, se você ainda não é inscrito ou inscrita, nos dê essa força para chegarmos a 1 milhão de inscritos. Sua inscrição é gratuita, apenas um clique, mas nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!